Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente expor a nossa respectiva opinião sobre os assuntos aí do noticiário esportivo do Vasco da Gama. E hoje tem assunto aí para tudo que é gosto. A gente vai falar bastante aqui do Campeonato Brasileiro da Série B. E olha que campeonato repleto aí de empate aí. Resultados bons que estão ajudando o Vasco da Gama na luta aí pelo acesso. Iremos abordar a situação aí da nova liga. Olha, a gente está chegando num consenso aí para a gente ter um campeonato brasileiro administrado pelos clubes e olha, sensacional injeção de grana nos clubes brasileiros aí com a criação da nova liga. A gente vai falar muito aí sobre a situação de reforços no Vasco da Gama. O Vasco ainda busca um meio atacante. Hoje tem jogador chegando no Vasco da Gama e iremos falar aqui sobre a batalha judicial envolvendo a SAF do Vasco até o dia 7, até o dia da AGE, promete. E iremos falar sobre a situação de técnico gringo no Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre esses assuntos. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, Vasco da Gama e Ponte Preta, Campeonato Brasileiro da Série B. É o seguinte, o elenco do Vasco está treinando agora na parte da manhã, mudou o horário, novo horário aí de treinamento, já visando o jogo contra Ponte Preta e contra Tombense, nossos dois próximos adversários. Próximo jogo do Vasco, dia 9, terça-feira, lá em Campinas, no Moisés Lucarelli. Muito tempo ainda de preparação, mas o treinador, o Emílio Faro, já está fazendo um esboço aí do time titular. E o nosso adversário ontem, a Ponte Preta, empatou fora de casa com o CRB. A Ponte Preta ia numa crescente. E hoje é dia de secar o Grêmio, hein? Na Série B, o Grêmio joga contra a equipe do Guarani. Gente, esse jogo aí é vital para as pretensões do Vasco. O Vasco não pode empatar. O Vasco está com um jogo a mais aí. Se a Tombense vencer, o Cruzeiro joga a diferença para 4 pontos apenas. E é o seguinte, o Vasco tem que vencer a Ponte Preta de qualquer jeito lá em Campinas. E o Vasco vai ter um estímulo a mais para esta partida. A diretoria do Vasco prometeu efetuar o pagamento dos salários hoje, na sexta-feira. Então, os jogadores do Vasco estão aguardando aí o faz-me rir. Sobre a situação da nova liga, pessoal, os dois blocos aí chegando no consenso, né? Os clubes brasileiros aí divididos, de um lado a Libra, né? A Liga Brasileira, do outro lado a LFF, a Liga Futebol Forte, né? Uma sendo encabeçada aí pelos grandes de São Paulo e pelo Flamengo, a outra sendo encabeçada aí por Internacional, Atlético e Fluminense, né? Está se chegando no consenso
finalmente, para que em 2024 a gente tenha aí um campeonato brasileiro sendo administrado aí pelos clubes. E olha, a previsão aí é de 4 vezes mais dinheiro entrando nos clubes aí com relação a direitos de transmissão aí de TV. Vai dar o que falar. E é o seguinte aí, só para vocês terem uma ideia, os clubes que estão na Série A aí vai ganhar no mínimo 300 milhões aí. Bom aí para 777 Partners que está comprando aí o futebol do Vasco da Gama. Meus amigos, sobre a situação aí de reforços, o Vasco já anunciou 6 reforços e não vai parar por aí. O Vasco ainda tenta a contratação aí de um meia atacante, o Matheus Ribeiro, um dos contratados lateral que veio lá do Avaí, é aguardado nesta sexta-feira. E ontem o Yuri Castilho, jogador que era do Ceará, foi oferecido aí ao Vasco da Gama. Muitas negociações também ocorrendo nos bastidores, como a situação do Matheus Vital, do jogador Pinho, lá do Benfica. Então tem muita situação aí para acontecer. Até o dia 15, até o último dia da janela, o Vasco deve trazer mais reforços. Sobre a situação aí envolvendo, meus amigos, o novo treinador do Vasco. Ontem a gente tomou conhecimento lá no canal Atenção Vascaínos que Marcelo Bielsa foi oferecido ao Vasco da Gama. Treinador que está numa decrescente aí nos últimos anos. Teve o seu ápice ao dirigir a seleção da Argentina e do Chile, estava no Leeds United, né? Um bom tempo por lá, no futebol inglês, mas é um treinador que está no viés de baixo. E, porra, para trazer o Bielsa, que é um treinador que é caro, né? A gente, porra, tem que trazer o Renato Gaúcho. Continuo insistindo com o Renato Gaúcho. Há uma resistência aí da imprensa, né? Dos jornalistas, porque os jornalistas não gostam muito da forma do Renato aí nas entrevistas. Mas, enfim. Meus amigos, batalha judicial, situação no Tribunal de Justiça aqui do estado do Rio de Janeiro. Bom, a gente começou a semana aí com 7 ações tramitando aí na justiça, certo? Agora são 4 ações. E é o seguinte, né? Ontem a gente teve aí ciência de mais uma ação de sócio aí, pedindo aí para que os contratos sejam abertos aí sob uma multa diária de R$ 1 milhão ao Jorge Salgado. Não vou mentir aqui para o pessoal, tendência é que essa AGE aconteça aí no dia 7, ela vai ficar aí sob júdice, né? E o futebol do Vasco da Gama deverá ser entregue aí a 777 Partners aí, ou a 777 Carioca. E a gente vai ter que aprender a conviver com isso daqui para frente e viver aí com as consequências da nossa escolha, certo? Mas pode acontecer alguma coisa aí na justiça. A gente aguarda para ver como que vai ficar. Agradeço pela sua atenção. Esse foi o noticiário aí do Vasco, com as nossas opiniões. A verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu, meu amigo vascaíno. Aquele abraço.